Olá pessoal, estamos chegando com mais um Conversa que Conecta, o último da temporada de 2025. Eu, Demerval Casimiro, e o amigo Michel York, hoje aqui estamos recebendo o deputado Nilton Salomão. Michel, último programa, né? Papai Noel já passou, né? A cartinha do deputado já foi lida, então agora é tudo diferente, York. Não, agora a chapa esquenta, né? A gente estão vindo as eleições aí em breve, então para a gente hoje ter aqui a presença do ex-deputado é uma satisfação muito grande. Obrigado. Temos muitas coisas para falar aqui, conversar. Obrigado. Deputado, para começar aqui o Conversa que Conecta, esse jogo aberto, eu queria saber do senhor o seguinte. Primeiro, obrigado por ter colocado lá na sua agenda, ó, terça-feira, 11 da manhã, Conversa que Conecta, vou participar com a dupla Demerval Casimiro e Michel York. 12 meses. E aí, qual a avaliação do deputado na cidade de Teresópolis, esse período de 12 meses? Bom, primeiro cumprimentar aí os telespectadores e as telespectadoras, dizer da satisfação de estar com você e estar com o Michel também. Agora, fiquei sabendo que é o pai dele, meu amigo querido, né? Nosso mestre Elias, querido. O problema é que não pode arrumar confusão com o Michel, porque ele é capoeirista e jiu-jiteiro, né? Então, é faixa preta de jiu-jitsu. Corda coral de capoeira. Então, você fica meio confuso, né? Mas você sabe que capoeira, o meu filho aí, o Raspo de Tacho, o Pedro, está fazendo capoeira. Que bacana. E está ajudando porque tem uma dificuldadezinha às vezes no movimento, está sendo muito legal. Enfim, está fazendo na escola dele. O interessante da capoeira é a questão da musicalidade, né? Que não tem em outros esportes e que trabalha uma outra área do cérebro que ajuda muito nessa questão da cognição, coordenação motora. E agora no encerramento lá, ele quis comprar um berimbau, né? Aí levamos um berimbau, ele está tentando lá, eu também, porque não é fácil, é difícil pra caramba tocar aquilo. Ele está fazendo com Xangô e a portuguesa, são meus amigos de mais 20 anos de capoeira, são pessoas maravilhosas. Enfim, mas, Demerval, olha, nós não apoiamos a candidatura do Leonardo, e ficamos acompanhando, né, os procedimentos dele. Vimos aí que ele teve iniciativas importantes, mas às vezes essas iniciativas elas precisam ter consequências, porque muitas vezes você fala só para as pessoas e é muito maravilhoso. Um exemplo é a questão do hospital. Esse hospital foi prometido aí e eu não sei o que está acontecendo, porque a gente ouve dizer, não, vai ser financiado com a loteria, mas a loteria já está suspensa, e vai ter o hospital, não vai? E a gente está vendo muitos problemas ligados à saúde, principalmente a falta de profissionais de saúde nos bairros, que é o que a gente defende, porque se você tem um profissional de saúde no bairro, você reduz ali custo de ônibus, você melhora o trânsito, você melhora o comércio, enfim, esse é um ponto. Uma outra questão também que nos causou muita preocupação, a questão dos recursos para a educação, né? A vereadora a professora Amanda levantou essa questão de uma redução de recursos para a educação. Evidentemente tem algumas explicações ali, mas você observar mesmo os números, há uma redução, sim, e isso traz preocupações. De maneira que o meu partido se reuniu e teve uma visão de que a gente precisa acompanhar mais de perto essa gestão orçamentária, financeira e das operações, né, que o governo municipal tem feito. Há muitas preocupações, claro que nós temos que torcer para que dê certo, porque é importante. O serviço público é importante para o povo e o povo mais simples, aquele que está necessitando. Mas pelo que nós estamos vendo, não está tendo uma resposta. Claro, tem as ações mais, vamos dizer assim, mais promocionais, né? Que é uma característica do Leonardo. E tirar dinheiro da educação e da saúde realmente é quase que um crime, né? Social. E que nos preocupa, porque se nós lembrarmos aqui, nós tivemos um problema na educação no governo Marley, e o Leonardo era secretário de Educação. Então, a gente precisa ele precisa vir se explicar para dizer se a educação é prioridade ou não. E a gente tem que comprometer, acompanhar, ver, né, e fiscalizar. Olha só, eu não sou advogado do governo, não tenho procuração do governo, não votei com Leonardo Vasconcelos. Esse caso, especificamente da Amanda, eu estou me aprofundando.
o senhor é pós-graduado quando o assunto é parlamento. O que me causa assim, espanto e interrogação nessa matéria específica da educação, e aí a gente está falando vereadora Amanda, professora Amanda, ela hoje está discutindo um orçamento que ela aprovou. Como é que ela aprova um orçamento? Porque o orçamento não chegou para ela na segunda-feira, não entrou em pauta na terça e foi aprovado na quinta. O orçamento chegou num prazo razoável na Casa Legislativa. Não só a professora Amanda, como todos os outros vereadores, os outros 20 parlamentares, tiveram ali um período para estudar o orçamento. Mesmo período que ela teve. E aí, eu não quero acreditar que a Amanda votou, aprovou o orçamento para ficar bem com o prefeito, Michel. E agora, com o público dela, da educação, ela está questionando o orçamento. Michel York, é uma coisa que essa matemática não fecha. Por que ela não questionou o orçamento lá no plenário? Porque ela iria alertar, deputado, os outros parlamentares que talvez não tivessem atentos à atenção dela. Então, eu até falei assim, olha só, eu estou estudando o assunto. Por exemplo, eu já descobri ali no orçamento que a educação ela gastava cerca de R$1 milhão na parte de tecnologia da informática, né, a TI. Que esses mesmos R$1 milhão agora vai ser gasto pela ciência e tecnologia. Então, não foi retirado R$1 milhão. Só que se o senhor pegar o orçamento que do ex-prefeito, né, Vinícius Claus, era um valor, e o orçamento que agora foi encaminhado pelo atual governo é outro valor. Esse valor, inclusive, é maior. Ele chega a ser quase 40 milhões a mais. Eu vou pegar depois aqui as informações no intervalo comercial e vou trazer aqui para o nosso telespectador. Então, eu até falei assim, Amanda, vamos conversar, eu quero entender esse orçamento. Porque, deputado, o senhor está lá no parlamento, o senhor está lá na Assembleia Legislativa. Aí o governador manda uma matéria para o plenário, o senhor vota a favor. Pô, Salomão, quando vai ver lá na votação, deputado Salomão, votou a favor. Esse deputado aqui merece, né, continuar tendo o prestígio do governo. Aí o senhor vai para a rede social falar para o teu eleitor. Isso aqui está errado. Você confunde. Não faz sentido. Eu diria o seguinte, essa questão, né, interna lá deles, mas ela teve um mérito para a sociedade, que foi alertar a sociedade desse problema. Então, nos interessa, enquanto sociedade, ter na Câmara, né, aqueles que realmente chamem atenção para problema. Educação tem que ser prioridade, porque, você sabe, no governo Arley, você já teve problemas, inclusive com merenda. Todo mundo sabe disso. O Leonardo era secretário naquele momento. Então, secretário de Educação. Secretário de Educação. Era secretário de governo, depois foi para a Educação. Então, é natural que a gente fique preocupado. E educação, olha, aliás, o Cidadania sempre diz aqui, isso. Eu falei... Nós só vamos melhorar a educação só vai ser respeitada quando todos, o filho das famílias mais simples, da classe média... Estudarem em colégio público. Estudarem em colégio público. Hoje é um dilema sobre Concordo isso. Com o senhor. Então, há que se ter todo o investimento, porque o grande diferencial do mundo todo, dos países que se desenvolveram, está na educação. Então, nós também temos que ter essa atenção. Então, a educação tem que ser prioridade. Qualquer governo tem que ser prioridade. E se a gente partir disso que o senhor está comentando aqui, duas questões que eu vi aqui. Uma é aquela que você aprova um orçamento e vem falar mal dele depois, que não faz muito sentido para mim, como cidadão. A outra é na questão da educação, que a gente está falando que a educação tem que ser o primeiro ponto para que uma sociedade esteja bem estruturada. Aí o senhor tem essa questão que o senhor traz aqui para a gente, que eu parabenizo, porque realmente é uma coisa muito interessante em que, né, aquelas pessoas que foram eleitas pela sociedade, seja vereador, prefeito, deputado, não interessa. Todos esses filhos estudam em colégio público, assim como a gente pode ter pessoas dentro desse processo de construção social em que ele tem um privilégio quando ele comete um crime. Isso é totalmente contra a educação. Teria que ser o contrário, ele teria que ser punido 2 vezes mais por ter cometido crime e não criar um privilégio por estar ali dentro.
O que o senhor acha dessa questão? Mas você ia fazer algum comentário aqui? Michel York, olha só, eu estava fazendo aqui um estudo. O orçamento desse ano, que termina agora, dia 31, foi um orçamento montado pelo ex-prefeito o Vinícius Clausen. 31. Isso. O orçamento que o atual prefeito né, ele está gerindo, está administrando, vai de 1º de janeiro de 2025 e termina agora 31 de dezembro de 2025. O orçamento que foi aprovado né, foi de R$ 256.371.778,16. O orçamento que o atual governo né, encaminhou para o Legislativo, que a professora Amanda aprovou esse orçamento, inclusive da educação, é de R$ 290.148.650. Eu estou falando só da educação, eu não estou falando do orçamento geral. O aumento foi de R$ 33.776.871,84. Então, deputado, se houve um aumento no orçamento da educação, como é que ela está questionando um déficit de 8 milhões? Isso o senhor vai responder para a gente. Né? O programa hoje vai ser curto, Michel. É o último programa do ano e o cara aqui é pós-graduado. Então, deputado, os nossos blocos acabam ficando curtos. Né? Então, olha só, você que está em casa nos acompanhando, logo após o nosso intervalo comercial, o deputado Salomão vai voltar nesse assunto. E outro assunto, Michel York, que nós vamos abordar aqui hoje, é o seguinte, ó, o Vinícius Clausen foi prefeito 6 anos. 5 anos, a Câmara aprova as contas dele. E agora, reprova. Essa matemática não dá para entender. Não bate, não faz sentido. O deputado vai falar para a gente depois do intervalo comercial. Desenvolvimento integral e constante. No Centro de Ensino Sementinha, os alunos recebem todo o suporte necessário para que seu desenvolvimento ocorra de forma integral e constantemente produtivo. As nossas sementinhas estão inseridas em um ambiente de apoio, cuidado e respeito, levando o conhecimento recebido para muito além da sala de aula. Quem conhece o nosso ensino, reconhece o nosso valor para a educação. Centro de Ensino Sementinha, do berçário ao pré-2 e do 1º ao 5º ano do Fundamental, matrículas abertas. Informações pelo WhatsApp 21 2041 5826. Educando com amor e formando para a vida. Vem pro Sementinha! Olá, amigos e clientes, meu nome é Eduardo. Eu vim apresentar hoje a S Cordeiro Móveis, uma loja que tem mais de 60 anos de tradição na cidade e hoje engloba, além da cidade de Teresópolis, toda a região serrana e também a região do Brasil. A S Cordeiro Móveis hoje não só trabalha com a linha de escritório, mas também com a linha de decoração para sua residência, para sua recepção. Ou seja, a S Cordeiro hoje está apta a qualquer tipo de atendimento na região serrana ou na região em termos de Brasil. A S Cordeiro hoje não só trabalha com a linha de escritório, mas também com a linha residencial, com a linha empresarial e também com a linha de consultórios, tanto na parte odontológica como na parte de advocacia, medicina. Então a gente está totalmente apto a atender a qualquer tipo de cliente nesse sentido. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos, produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Estamos de volta com o segundo bloco do Conversa que Conecta, Jogo Aberto. Deputado, o pessoal que está em casa aguardou o comercial, não saiu da TV Cidade Canal 9, até porque quer saber, o deputado aprovou esses 12 meses ou reprovou? Eu já coloquei bem claro assim, é um governo que deve, a sociedade, as entidades, todos nós temos que estar de olho, porque medidas desse governo mostram que as prioridades não são, a meu ver,
mais as maiores necessidades da cidade. Falamos aqui da educação. Você trouxe uma informação. Os quadros que eu tenho aqui da educação é exatamente uma aplicação na educação, uma projeção na educação. 282 milhões contra 290 do ano passado. Mas também, se tiver alguma polêmica, que vem aqui a vereadora esclarecer. Mas a vereadora tem um mérito, eu vejo, que é o fato de ter levantado esse assunto. E essas coisas podem ser corrigidas. Se realmente há uma prioridade da educação, se corrige isso. Se manda uma lei que ajusta o orçamento. Eu vou lembrar aqui, o governo Sérgio Cabral esqueceu, você imagina o amor dele pela nossa região, esqueceu de colocar o aluguel social na projeção do orçamento na época da tragédia, no ano seguinte. E eu estava na comissão de orçamento e pude perceber isso, claro, porque era uma tensão, e nós colocamos uma emenda de 35 milhões que ajustou o orçamento para poder atender o aluguel social não só de Teresópolis, das 7 cidades. Mas eu diria assim, resumidamente, é um governo que, primeiro, nós temos que torcer para que dê certo, porque é a vida das pessoas, principalmente as pessoas mais simples. Mas nós temos que estar de olho na questão das contratações, né, na questão das prioridades, e isso a sociedade tem que estar de olho sim, porque o histórico está aí, veja bem. O Leonardo serviu ao governo Arley, que foi uma tragédia. Então, a gente tem que dar o crédito, porque é o prefeito, e torcer, mas tem que estar de olho. Teresópolis não aguenta mais. Você veja, nós temos dívidas extraordinárias que vêm ao longo dos anos, e aí não se pode culpar o governo atual, vem ao longo dos anos. Mas as dívidas estão aumentando, vão aumentar. Tem agora uma autorização de um empréstimo de 100 milhões, não é isso? Teve o dinheiro da SEDAI que entrou no passado, entrou mais recentemente. Eu não sei onde é que foi esse dinheiro todo. Essas coisas todas exigem que se tenha acompanhamento. E a nossa posição, só para fechar, a posição do partido é essa. Né, acompanhar de perto. É acompanhar, é verificar, é cobrar, e, enfim, é ajudar até a reparar, né, equívocos. Deputado, para os nossos telespectadores que estão em casa, que querem acompanhar mais essa questão política do que vem acontecendo na nossa cidade, a gente sabe que lá na Câmara não comporta, né? Se vamos lá que a grande maioria tenha interesse em participar do plenário. Michel York, na realidade, não querendo te cortar, mas já te cortando, a própria Câmara não quer que a população participe. É porque na história legislativa a sessão era à noite para a população poder acompanhar. Isso, aí como é que o Michel York faz? Vai faltar o trabalho para assistir a sessão? Concordo, mas não tem hoje uma questão que eles têm lá uma câmera que fica acompanhando e no dia seguinte o cidadão ele pode assistir e acompanhar? E as questões que a gente está falando aqui de orçamento também, onde o cidadão tem acesso a essas informações? Michel, essa questão que você aborda é importante. As pessoas têm que se facilitar o acesso cidadão ao processo legislativo. E tem uma questão ali que eu não sei porquê, eu até deixo a sugestão aí que se resolva isso. Que bom. Os processos, os projetos, de um modo geral, como é que deve funcionar uma Câmara? Alguém apresentou um projeto, seja o executivo, seja um vereador ou um deputado que seja, ele tem que, com antecedência, ser divulgado para que a sociedade tome conhecimento e possa reagir no sentido de apoiar ou de criticar ou de sugerir ajustes. Concordo com você. Quando você tem uma Câmara que o projeto chega na hora ali que o povo nem sabe, exatamente. Isso a gente aqui está falando, eu sei que, né, os vereadores podem ficar chateados. Eu estou falando para o bem dos próprios vereadores. Nós estamos falando como cidadão também. Exatamente. Se tem essa transparência, os próprios vereadores vão ter contribuições daqueles eleitores que votaram neles, que dizer, olha, vereador, então apresentou o projeto tal, nós somos contra, o que está havendo? Ajudará a transparência. A transparência é um elemento fundamental para a democracia.
Verdade. Agora, quando você tem... Vamos imaginar, chega lá um projeto de uma hora para outra, para mexer no gabarito. Se a quem mora naquela rua vai sentir prejudicado, ou se nós, enquanto sociedade, entendemos que não deva elevar o gabarito mais andares, a gente tem que ter a oportunidade de dizer. E o legislativo, o executivo, de se explicar, de argumentar. Esse é o processo democrático, certo, Demerval? Deputado, o senhor falou que, né, hoje, como dirigente partidário, o senhor fez análise com relação ao Poder Executivo. E com relação à Casa Legislativa, o senhor aprova esse período de 12 meses ou o senhor reprova? Olha, eu diria assim, primeiro, já acabei de falar aqui, eu creio que as direções das câmaras, especialmente aqui aos últimos anos, deveriam já ter se atentado para essa necessidade de os projetos serem informados com antecedência. Aonde não tem isso, fica difícil da gente aplaudir, porque não é? A sociedade não discute o legislativo, o camarada que está no legislativo, quer dizer, o homem ou a mulher que está no legislativo, ele é um representante do povo, ele está representando o povo, tá certo? E para isso é muito importante que ele se relacione com o cidadão. Então esse é um ponto que a gente já é crítico. Eu creio que também, de um modo geral, a Câmara poderia estar se relacionando mais com a sociedade, se explicando, orientando. Não tem transparência. Com transparência, até dizendo por que hoje a grande maioria, esmagadora maioria dos vereadores tem dá apoio restrito ao governo. Talvez tenha uma explicação para isso. Caberia a ele explicar isso para a sociedade entender, porque normalmente uma Câmara ela tem que ser independente. O Legislativo tem que ser independente. Isso não quer dizer que tem que ser contra. Não. Sim. Ele tem que ser independente com a capacidade... Independência é uma coisa, oposição é outra. Com capacidade de dizer, concordo com isso, discordo com isso. O que a gente tem observado é uma concordância generalizada. Quer dizer, cabe à Câmara, isso não é algo comum, não é? Em lugar nenhum. Não é algo comum que há um apoio generalizado. Por que esse apoio generalizado? Quer dizer, cabe aos vereadores trazer essa questão. Mas, sobretudo, a sociedade precisa acreditar nos vereadores, nas vereadoras, naquilo que é sofrimento delas, do cidadão, das famílias, de que vai ter lá um vereador, uma vereadora que vai levantar a mão e vai dizer, gente, isso aqui está errado. Eu gosto do prefeito, mas isso aqui está errado. Vamos consertar isso. Mestre York, na realidade, eu respeito os 21 vereadores, até porque ganharam a eleição, né, foram eleitos ali com voto popular, então nós temos que respeitar quem chegou no poder. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, bobo, pífio. Dia desse, conversando com o meu neto, né, 14 anos de idade, e aí o meu neto, ele falou assim, pô, vamos no restaurante Viva Itália? Eu falei assim, não vou no Viva Itália. Eu passei o tempo todo falando mal do Vinícius. Não porque eu fui oposição às ações do governo do Vinícius. Como é que eu frequento o restaurante do Vinícius? Se eu falo mal do Vinícius, eu não posso frequentar a casa do Vinícius. Mas eu não falava mal porque não gostava do Vinícius, falava mal politicamente. Então, esses dias eu encontrei o Totó, falei com o Totó online, tem que respeitar o Totó. A Érica Maria assumiu a Secretaria de Esporte. A Érica Maria hoje é secretária de Esporte. Está secretária, né, se licenciou da vereança, que foi quase um parto para o Totó assumir lá o mandato. Eu falei, Totó, eu entro hoje na tua página, né, que ele criou uma outra página agora, vereador Totó Online, e tem a página profissional dele. A página profissional dele, ele e o Cacau Repórter, eu já falei para o Totó, agora eu tenho que procurar o Cacau, o dia que eu tiver, falar com o Cacau. Eles querem tomar o lugar do Carlos José, deputado. Porque só falam de policial. O repórter policial da cidade se chama Carlos José. Tu entra na página do Totó Online, é só desgraça. Tu entra na página do Cacau, é só desgraça. Teresópolis virou a quinta maravilha do mundo. Isso cabe um alerta para eles, especialmente esse tipo de atividade, porque o histórico, não só aqui, mas em outras cidades, mostra... Normalmente, o camarada que tem a mídia na mão, quer dizer, que ele fala com muita gente através dessas reportagens.
ele se elege. Não vou citar nomes aqui, tanto daqui como de outras cidades, que eu tenho amigos. Se elege bem. Só que depois ele decepciona o povo. Porque o povo, o cidadão, né, em última instância, ele conta com a imprensa que possa levantar a voz para defender a causa dele. Quando ele vê que isso aí não tem... Outro dia alguém estava me dizendo, eu não vi, mas alguém comentou comigo, uma pessoa criticou a saúde e foi um vereador lá defender o prefeito. Ou seja, o cidadão está vivendo um drama dele da saúde. O fiscal que a gente tem para defender... Tem 1000 explicações, os problemas da saúde são de todo o Brasil, não é só aqui e tal. Mas quando ele vê o representante dele, ao invés de estar ao lado dele, dizer, pô, vamos lutar aqui para melhorar isso, dizer, não, tá certo, porque isso... Ele me contava isso, assim, revoltado, né? Então, enfim, o legislativo, há uma confusão no Brasil, porque o que acontece? Qual é o papel do legislativo? Fiscalizar o executivo, o orçamento especialmente, né? E fazer leis. Só que há, cada dia mais, uma confusão do legislativo querer ser executivo. O camarada se elege para vereador, muitas vezes ele não está preocupado. Por exemplo, Teresópolis tem necessidades de importantes leis que não estão sendo abordadas. Você quer ver uma coisa? A lei que fala do chamado impacto de vizinhança. Deputado, impacto de vizinhança, o senhor falará no próximo bloco do Conversa que Conecta. E você que está em casa nos acompanhando, quer saber dessa questão do impacto? Então não saia da TV Cidade Canal 9. Na sua casa não pode faltar praticidade e variedade. Na Lembra Terê, você encontra panelas, tapetes, cobertores, quadros, poltronas e muito mais para deixar o seu lar completo. E o grande diferencial, as nossas cestas básicas, vários tamanhos para atender exatamente a sua necessidade. Venha nos visitar. Avenida Delfim Moreira, 1231. Lembra Terê, variedade para sua casa e para você. No Comari Shopping tem um mix com mais de 100 lojas com uma variedade incrível. Tem preço e qualidade. Tem praça de alimentação e elevador para sua comodidade. Fácil estacionamento. Quartas e quintas das 10 às 18 horas e de sexta a domingo das 10 às 19 horas. Vem pro Comari Shopping, Praça Higino da Silveira, 161, a Praça da Feirinha, em Teresópolis. Vem pro Comari Shopping. Gente, muito obrigado, só gratidão, tá? A gente está aqui apresentando o Malagueta, o restaurante novo aqui no Shopping New Fest, na Praça Santa Teresa, na Praça de Alimentação, loja 202, tá ok? E hoje aqui, ó, a gente não precisa nem apresentar o chefe Pedro, né? Ele é o chefe mais renomado aqui, com mais experiência da nossa cidade. Então, mais uma vez na minha vida, agradecer a Deus por ter uma oportunidade de estar lançando alguns pratos aqui. Cada vez mais a gente vai trazer novidades, pratos novos, molhos, criações surpreendentes para o nosso cliente. Recebê-los com todo o coração e com amor e com toda a determinação. Os pratos do chefe Pedro têm um sabor especial. Eu recomendo. Venha para o Malagueta no Shopping New Fashion. Olá, família, estamos aqui de volta com o nosso amigo, querido ex-deputado Nildo Salomão para falar do impacto. Sobre o impacto. Eu estava dizendo aqui o seguinte, porque a gente vai para o Legislativo, eu tive no Legislativo, só tive como mandato no Legislativo, né? Eu também fui presidente da Emater, uma empresa pública e tal, mas assim, eleito só para o Legislativo. Eu até pensei ser prefeito também, já fui candidato, mas o povo entendeu que não, Salomão é deputado, não queremos ele como prefeito, pelo menos até esse momento. E às vezes a gente confunde o papel, né, e a importância do Legislativo. Tem uma série de leis que são necessárias para
o funcionamento do município. Eu falava aqui da lei do impacto de vizinhança, que veio com o Estatuto das Cidades e mais 2 leis federais e colocaram para o município, porque não podia ser o deputado federal fazer estudo de impacto de vizinhança no município. Ele atribui ao município, ele diz que o município tem esse direito, né, de fazer. O que é o impacto de vizinhança? É exatamente o seguinte: se você não tem esse estudo, você mora em determinado bairro, de repente, de uma hora para outra, chega um empreendimento ali que muda a tua vida, cria problema ambiental, cria problema sonoro, cria problema de deslocamento, e tu tá ali, coitado, faz o quê? Essa lei, exatamente para que cada localidade tenha o estudo para dizer, se for colocar aqui determinado empreendimento, antes de colocá-lo, porque essa lei não é a lei do impacto ambiental, é do impacto de vizinhança. O impacto ambiental já existe, é do impacto de vizinhança. Então, cada localidade, né, terá que ter ali o seguinte: bom, aqui para colocar um empreendimento vai impactar, então vai ter que ter mais ônibus, vai ter que melhorar a estrada, vai ter, chama-se lei do impacto de vizinhança. Nós não temos isso até hoje. A meu ver, uma cidade como a nossa tem que ter essa prioridade, né, para as pessoas viverem com tranquilidade e não serem, de uma hora para outra, surpreendidas com um empreendimento que muda toda a vida daquela comunidade. É verdade. Já existe para a empresa, né? Quando você quer montar uma empresa, já tem essa questão dessa ciência, se aquela empresa pode ser montada nesse local. É semelhante? Só que aí, especialmente da empresa, o impacto de vizinhança é mais abrangente, é o que vai mudar a vida de quem mora ali naquela localidade. Deputado, o senhor teresopolitano, né? Prata da casa, raiz da cidade, e é claro que o senhor, quando está no parlamento, o senhor defende os interesses do Estado do Rio de Janeiro. E é claro, é óbvio, né, nesses interesses dos 92 municípios, o senhor vai olhar Teresópolis com outros olhos, porque aqui o senhor mora, aqui é o seu quintal, né? É a cidade que o senhor é apaixonado, não que o senhor não seja apaixonado, né, pelo Estado do Rio de Janeiro. Agora, o senhor acha que hoje, na atualidade, falta maturidade dos nossos políticos? Porque parece que a eleição ela não acabou. A eleição continua nas ruas, a eleição continua, né, nos bairros. Parece que a eleição é todo mês. E aí o grande prejudicado nesse processo é Teresópolis. Bom, primeiro a gente tem que considerar aqui as redes sociais na vida do brasileiro, do teresopolitano também, né? Porque a rede social deu voz a muita gente, então as pessoas estão ali colocando as suas ideias e muitas vezes desconhecendo um processo político, até mesmo de um governo. Por isso que a gente fala na transparência. Você imagina, se um governo, e hoje a lei exige isso, você é candidato a prefeito, por exemplo, ele tem que apresentar um plano de governo, que ele diz o seguinte: olha, tem prioridade isso, aquilo outro, ele relaciona lá e registra, fica registrado no TRE. Se ele dá transparência a isso, e se ele dá atenção e tem compromisso, o cidadão ele vai olhar e dizer: olha, o prefeito, o candidato prometeu isso e está cumprindo, prometeu isso e não está cumprindo por isso, certo? Por exemplo, vou citar um exemplo das creches em tempo integral, não é? É claro que o povo se animou quando o candidato chega e diz assim: vou colocar a creche em tempo integral. A mãe, a mulher que quer trabalhar, ela precisa disso. E quando isso não acontece, claro que ele se sente enganado. E aí esse processo todo, né, vem à tona. Então, quanto mais transparência, quanto mais diálogo, quanto mais informação de qualidade para o cidadão, a gente... Agora, existe, é natural, vamos falar aqui de Brasil, existe essa coisa que a gente chama de maniqueísmo, né? Que é nós contra eles, ou nós somos bons e eles são ruins. Não existe isso, porque cada governo, seja de direita, de esquerda, tem características, tem coisas boas e tem coisas que não boas, de acordo com cada cidadão. E eu tenho dito isso.
no caso nosso de Teresópolis especialmente, eu tenho certeza de que alguém diz assim, eu só voto na esquerda, eu só voto na direita. Eu tenho certeza que o cidadão que precisa de uma creche, que precisa de melhorar a educação, ele quer saber o seguinte, quem é que pode, eleito, me ajudar, trazer mais leitos de CTI, trazer mais creches, enfim, trazer recursos para que a gente melhore. Eu penso assim, normalmente quem fica nessas discussões maiores de direita ou esquerda tal, é quem não precisa no dia a dia do governo. Mas você não acha que falta mais a participação da população? O dia desse estava conversando com o Michel York, né? Nós tivemos aqui o Jorge Mário, que foi cassado pela Casa Legislativa, que, na minha opinião, os vereadores somente cassaram o Jorge Mário porque tinha ali a população do lado de fora. Porque se a população não tivesse ali, o Jorge Mário não seria cassado. E depois, no segundo momento, nós tivemos, lamentavelmente, o prefeito Arley, que também foi cassado pela Casa Legislativa. E aí eu volto na mesma opinião. Se a população não estivesse lá fora, né, a Casa Legislativa iria absolver o Arley. Então, você não acha que o povo teresopolitano, outro dia também discutia com o Michel York, né? Pô, essa Câmara é horrorosa. Aí eu falei, Michel, quem é horroroso? É a Câmara ou o eleitor? Porque, porra, são 300 candidatos. Não é possível que o eleitor, de 300, não consiga escolher 20, não vou falar nem 20, mas 10 vereadores, 10 candidatos que tenham, de fato, interesse pela sociedade teresopolitana, pela sua cidade. Mas eu acho que você está falando uma coisa interessante, até ao ponto de que, às vezes, essa escolha nem é de fato pelo cidadão, se a gente pensar de uma forma mais inteligente. Por quê? Porque como nós temos uma quantidade X de candidatos, certo? Se eu não me engano, são 300. 300 candidatos. Vamos colocar 300 candidatos. E aí, desses 300 candidatos, existem muitas pessoas boas dentro desse processo que, de fato, têm interesse de entrar e fazer alguma coisa pela sociedade. Como o deputado falou, né? A pessoa que está precisando vai lá e pede, né, pelo que ela necessita, e o responsável fiscal vai lá e nega o que o cidadão de fato está pedindo. Então, nesse caso aí da escolha, a gente não pode responsabilizar a sociedade como um todo, partindo do princípio que existe um vício político em que aquele candidato que está ali, que foi reeleito, ele já tem um curral eleitoral, onde ele vicia essas pessoas e automaticamente não adianta aquele cidadão de bem que de fato quer fazer aquela mudança, ele não consegue, porque já existe esse vício. Então eu não sei se é uma questão de não saber votar ou se é uma questão de que quem está lá dentro faz esse tipo de situação em que ele volta novamente. Nós estamos em dezembro, só para a gente descontrair aqui, Michel York. Nós estamos no mês de dezembro. Eu quero saber, olhando ali para a câmera do Walter Braga, quantas festas de Natal o senhor fez em Teresópolis? Eu te digo que eu mesmo não fiz nenhuma, porque o que a gente faz, a gente acaba ajudando uma pessoa ou outra, uma criança. E o que o senhor me diz dos pré-candidatos que estão fazendo festa em Teresópolis, que tem que usar o GPS para chegar no bairro? Isso é um hábito. Claro que a gente diz assim, uma criança que recebe um brinquedo, aquilo tem um significado muito grande na vida da criança. Mas o que os pais precisam compreender é que quem está dando esse brinquedo, o que está fazendo enquanto político para que a vida daquela criança mude? Uma coisa é dar o brinquedo, e a gente até aplaude. Agora, o que está fazendo para, com o poder que tem, orçamento, leis, para que a vida daquela criança mude? Mas aí foi... Eu assim, sem modéstia, eu quando lutei para trazer a FAETEC para Teresópolis... Foi muito bom. Olha, quantos milhares de pessoas a vida mudou com a FAETEC. Mas eu queria voltar lá na questão do voto. Olha só, a gente precisa ajudar, contribuir, explicar, enfim, está falando disso, para o cidadão pensar o seguinte, o que leva ele a decidir um voto? Dá um exemplo aqui. Por exemplo, o médico atende bem o filho ou a família, o médico aplaude. Aí, na hora da eleição, eu disse, não, meu médico é candidato, eu vou votar nele.
porque ele atendeu bem. Ele é generoso comigo aqui, me atende. O que tem uma coisa a ver com outra? Exatamente. A pergunta é, qual é a condição daquele médico? Eu estou falando médico até, porque nós já perdemos excelentes médicos para a política e eles também não se sentiram felizes com a política. Eles, se estivessem só como médicos, seriam pessoas realizadas. E eles, coitados, sofreram muito com a política, porque não mostraram uma vocação para a atividade política. Então, aí, o que acontece? Aí você vota no médico. Aí depois ele vai lá para a prefeitura, como foi o caso de Jorge Mário. Né? Quem não gostava de Jorge Mário como médico? Salvou tantas vidas. Eu costumo dizer, ele foi o camarada do parto dos meus 2 filhos. Salvou um filho meu com um cordão umbilical. Ele identificou a tempo e, graças a Deus, não teve sequela. Excelente médico. Mas aí, o que ele conhecia, o que ele demonstrou na vida pública? Não conhecia da questão da habitabilidade, da habitação, tanto é que foi lá para a fazenda, junto com o Leonardo Pisciani, para a fazenda Fonte Santa, e fez aquela besteira lá, que hoje chama de Portelinha, e aquele povo sofre. Fazenda Fonte Santa. E o povo sofre, ali é uma prioridade que Teresópolis tem que ter, resolver a situação daquele povo ali que sofre muito. É deprimente, né? Deprimente, você lembrou bem, deprimente. Na questão do pedágio, veja, ele se deixou enganar pela CRT, que disse para ele, não, prefeito, nós vamos tirar o pedágio de 3 cofres, vamos botar em Serra do Capim, está resolvido. Oh, que beleza! Ele não entendia absolutamente nada do impacto daquilo na vida das pessoas. Ele entendia de medicina, e muito bem. Então, estou citando esse exemplo, da mesma forma são os amigos. Você não pode votar porque é amigo. Você tem que dizer, meu amigo, mas qual é a história dele? Como é que é? O que eu posso esperar dele? Qual é a minha atitude? Só assim, nós vamos melhorar a política. De colocar gente que tem a capacidade de discutir, de elaborar, de encontrar consenso. O que é encontrar consenso? Encontrar solução para os problemas. Também tem aquela história, político que só briga. Aí fica o briguento, mas o que ele resolveu? O que ele fez? Qual a lei que ele fez? Qual a solução que ele encontrou? Teresópolis, deputado, precisa ter consenso e eleger o seu deputado federal e o seu deputado estadual para definitivamente Teresópolis voltar para o tabuleiro político do estado do Rio de Janeiro? Quer saber a resposta do deputado Salomão? Já estamos de volta. 3V Uniformes, jalecos escolares e profissionais, bonés e camisas em todos os tamanhos. 3V Uniformes, confeccionamos em gabardine ou Oxford. Bordamos seu logotipo, nome ou brasão. 3V Uniformes, equipamentos modernos e precisos, profissionais com experiência e materiais de qualidade. 3V Uniformes, Rua Alice Maurice Regadas, número 60, loja 8, na Várzea, no prédio do Senac. 3V Uniformes. GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira, GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Atenção! A União Central está de casa nova, agora na Rua Coronel Borges, Vale Paraíso. Equipamentos industriais, móveis para escritório e purificadores de água, com a qualidade e confiança que vocês já conhecem. Além de estacionamento próprio, a União Central também conta com atendimento especializado.
Central. Seu sucesso começa aqui. O meu amigo Demerval Casimiro estava falando de consenso aqui com o deputado, né? E a gente queria saber quais foram os benefícios que o senhor trouxe para a cidade de Teresópolis enquanto o senhor estava lá. Não? Então, o senhor estava falando Michel, sobre o pedágio, sobre os descontos da Água Imperatriz. Então, o senhor trouxe vários benefícios para a cidade. Então, veja, eu estou lançando o segundo livro agora, contando a minha história. Mas está me devendo o primeiro, né? Estou devendo e vou trazer para você. Que fala um pouco da minha história. E o livro tem um título assim, Conquistas e Lições. Eu vou iniciar aqui falando de algumas lições. Por exemplo, hoje, nós tivemos alguns prejuízos para a cidade quando nós tivemos assim, um enfrentamento entre o deputado Salomão e o prefeito Tricano. Não foi bom. Eu, mais imaturo, estava chegando lá, ele também com aquele jeito dele, mais, né, o próprio jeito do Tricano. Aquilo não foi bom nem para ele, nem para mim. A gente poderia ter ajudado mais a cidade. Faltou maturidade? Faltou maturidade para gerar consenso. Então, diálogo, né? Diálogo. Salomão já errou também. E a vida vai ensinando a gente. Aonde nós tivemos consenso? Por exemplo, no governo Petro, o Petro nos ajudou, num momento importante, para trazer o gás veicular, para aprovar lá o projeto lá no alto da Carla Belém, que foi importante para Teresópolis, porque Salomão, o motorista... Salomão deputado, Roberto Petro prefeito. Prefeito, e eu consegui incluir a prioridade do gás para Teresópolis no contrato do governo do estado com a SEG. Mas se a gente não tivesse um prefeito, e eu agradeço ao Roberto por isso, que tivesse essa visão, ele poderia criar um caso e dizer, pô, Salomão vai aparecer, vai ganhar esses louros, vai me prejudicar. Não, ele facilitou de maneira que o cidadão motorista que ia para o Rio ali, Guapi, pegar o gás e correr risco, gastar pneu, gastar dinheiro, ele agora tem um gás aqui. Então, um exemplo. Deputado, quando o senhor esteve deputado, eu estava secretário de esporte, nós caminhávamos politicamente em calçadas opostas, mas tivemos um consenso onde o esporte teresopolitano, Michel York, foi beneficiado através do mandato do deputado. Que bacana. E você, também com muita habilidade, se apresentou naquela comissão especial que nós fizemos dos mega eventos, e isso foi consenso. Dizer um outro consenso importante, aliás, um dos mais importantes da história de Teresópolis, o movimento Pedágio Não. O movimento Pedágio Não lutava contra uma injustiça que é aquele pedágio em Três Córregos. E ali, vários segmentos políticos vieram juntos. Você veja, nós tivemos lá, o deputado Luiz Ribeiro, foi importante, participou. Vereador Noel Teixeira. Noel Teixeira, outros vereadores, gente de grupos políticos diferentes. Mas havia um consenso da necessidade da gente lutar. E isso a gente precisa encontrar. Isso é muito importante. Isso cria força. Na Assembleia, olha, na Assembleia, é o que a gente sempre diz, o Demerval falou no início aqui. Quem é eleito, você pode gostar ou não, mas foi eleito. O povo deu aquele mandato. Se deu na compra de votos, as coisas. A justiça eleitoral tem que olhar. Mas foi eleito. E eu sempre procurei respeitar todos lá, o que me permitiu fazer 35 leis, a lei do acompanhamento dos idosos, a lei daqueles assentos que tem no banco, porque o banco não queria aquilo, mas nós ganhamos a causa na justiça. Bacana, a prioridade. Isso é bancário, né? Exatamente, foi experiência minha como gerente, porque o idoso chegava lá, coitado, ficava às vezes um tempo esperando, às vezes dá um problema no caixa e tal, coitado, quem que aguenta ficar em pé com uma certa idade? Depois de um tempo. Né? Então nós ganhamos. A FEBRABAN foi para a justiça dizer que eu não poderia, como deputado estadual, exigir que os bancos colocassem assentos e cadeira de roda também, toda agência bancária tem que ter. O desembargador Silvio Capanema, perdemos agora por Covid, irmão do doutor Antônio Paulo Capanema, que foi gestor aqui da FESO, ele disse, não, o deputado Salomão, ele não pode fazer lei para o sistema financeiro, mas ele não está fazendo lei para o sistema financeiro, ele está fazendo lei para dar um mínimo de dignidade para os idosos numa agência bancária. Então, no parlamento, ele exige muito consenso, porque para você aprovar uma lei, você tem que ter apoio dos parlamentares,
você tem que ter um relacionamento com o governador também. Isso não quer dizer que você precise. Aliás, vou citar esse exemplo. Você não precisa ser, vou usar um termo aqui que eu acho que não é legal, baba-ovo do governador, tá certo? Eu me lembro, quando eu aprovei a lei do acompanhamento para os idosos nos hospitais, em 1997, eu era oposição ao governador Marcelo Alencar. Mas era uma oposição respeitada, não ia lá xingar ninguém, eu ia lá dizer, olha, os problemas que a gente via. E quando foi para aprovar a lei, eu fui lá, pedi uma audiência a ele e falei, governador Marcelo, eu sou oposição ao senhor, a nossa visão é diferente, porque havia muita privatização. Isso na oposição ainda foi independente, né? Mas a gente naquela época criticava muito as privatizações, né? Da forma como estava sendo feito. Mas olha, eu estou aqui, tem uma lei importante, eu sei que eu preciso que o senhor entenda essa lei. E ele, um gesto, rapaz, fantástico. Eu ainda muito novo, ele botou a mão e falou, menino, fique tranquilo, sua lei vai ser aprovada. E aprovamos a lei que beneficiou muita gente. Então, o consenso também começa com a humildade, né? Com de você respeitar as pessoas, as colocar. diferenças. E a gente precisa desse consenso, em Teresópolis principalmente, porque eu digo sempre assim, e todos os candidatos têm direito de vir a Teresópolis de voto, é um direito do cidadão. Mas cabe Michel York, não querendo cortar o deputado Nilton Salomão, mas já cortando, e aí o pessoal que está em casa nos acompanhando, Michel York, historicamente 60% do eleitor teresopolitano vota no candidato de fora. E aí a gravidade, 60% escolhe um candidato de fora. Na verdade isso é preocupante para nós mesmos, né, os cidadãos. E aí, qual é a fórmula? Não tem uma receita, deputado. Mas qual é a fórmula para que o teresopolitano entre no consenso? Até porque eu era garoto, Michel devia estar na barriga da mãe ainda, né? Nós tivemos 3 deputados estaduais numa mesma legislatura e um deputado federal. Se não me falha a memória, era o senhor, o Luiz Barbosa e o Robertão, e o Luiz Ribeiro federal. Não, quando o Luiz Ribeiro foi federal, em 1998, exatamente quando a cidade se uniu, elegeu Luiz Ribeiro federal e Salomão estadual. Mas nós tivemos outros momentos que eu, deputado estadual, Luiz Ribeiro, deputado estadual, e Robertão, deputado estadual. 3 deputados estaduais. Quando nós ganhamos a obra da RJ 130. Michel, 3 deputados estaduais de Teresópolis. Nilton Salomão, Luiz Ribeiro e Robertão. Eu costumo dizer... Quantos deputados estaduais nós temos hoje, Michel? Nenhum. Eu costumo... Mas nós vamos conseguir colocar um agora ou 2. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos que estimular o teresopolitano e a teresopolitana a ter orgulho próprio e lutar pelo que é da sua cidade. Porque, claro, todos os candidatos, como eu disse, têm direito a vir aqui pedir voto. Agora, o cidadão de Teresópolis, que ele tem que pensar o seguinte, o camarada que é de um outro lugar, a não ser que ele esteja defendendo uma causa tão importante que seja maior do que o interesse da cidade. Mas é natural que ele está lá na cidade dele, quando tem aqui um drama que é uma necessidade de um leito de CTI, ele está lá, ele não está aqui, quem está aqui somos nós. E a gente que está aqui, você deve receber isso, eu também, todo dia alguém dizendo, pelo amor de Deus, está lá meu parente, me ajuda para a gente colocar no leito. E a gente está aqui, a gente vê os problemas da cidade. Não estamos aqui querendo dizer que nós vamos, que quem é de Teresópolis vai solucionar de uma hora para outra todos os problemas. Não. Mas até o governador, ele respeita mais a cidade que tem deputado. Se você não tem deputado, aí os recursos não vêm, é mais difícil. Pode ter até um entrosamento com o prefeito, mas o governador, ele sabe da importância do voto do deputado. Como presidente também, você tem um deputado federal, é importante para a nossa cidade. O deputado federal hoje tem, em média, 50 milhões de verba por ano para aplicar, se não metade, na saúde. Eu sempre digo, quando tem os problemas nossos aqui, você que, sabe, inadvertidamente votou em alguém de fora, por que vota em alguém que não é da cidade? De um modo geral. Chega lá o vereador e diz assim para o eleitor dele, não, esse deputado federal é importante para mim e tal, vota aqui comigo. Aí ele nem sabe quem é o cara,
se vai ajudar a cidade, se nada, ele vota. Ou então, chega a mala de dinheiro, faz a distribuição. Chega a mala de dinheiro, aquela distribuição, enfim, a justiça eleitoral nossa, ela acaba não tendo uma estrutura para coibir isto. Então, mas eu digo assim, eu quero dizer para o cidadão e para a cidadã, valorize a sua cidade, pense nos seus filhos, pense, sabe, nos seus idosos. Não é que alguém de Teresópolis vai resolver todos os problemas, mas pense nisso. Quando você dá o voto só pelo dinheiro, ou porque um cabo eleitoral pediu, você está entregando um poder seu que pode influenciar a sua vida, o seu dia a dia, o sonho para o seu filho. Não é? Nós hoje, a gente vive, mas os maiores sonhos nossos são os nossos filhos, ou a maior necessidade nossa é os nossos idosos, como acolher, né? Como dar uma condição melhor de vida. E quando você entrega o poder a quem não está próximo de você, por mais carinhoso, bonito, ele não está próximo de você. Agora, quem está próximo pode reclamar, brigar, lutar, né? E é assim que a gente entende que deva ser. Mas isso é uma questão do dia a dia, da reflexão. Então, eu queria deixar essa mensagem para você, sabe, Demerval? Pense nisso na hora de votar. Quem é? Porque, às vezes, você não pode votar porque é bonitinho ou porque é muito simpático. Só não. Tem que votar pelo contrário, né? Por aquilo que possa trazer de benefício para a sua cidade. Nós temos uma cidade maravilhosa. Na verdade, tem problemas, mas é um lugar que a gente ama. Na verdade, a gente tem até que ir além disso, né? Às vezes ele pode ser até gente boa, bonitinho, mas se ainda assim não for da sua cidade, ainda é melhor que você vote num candidato da tua cidade. Eu acho que o eleitor ele tem que, na realidade, ele tem que ser consciente, né? A gente tem 30 segundos apenas para fechar o último programa da temporada de 2025. Deputado, ele pode até ficar chateado comigo, mas se o deputado André Corrêa, que está no mandato, que tem casa lá na Gleba 5, né? Investisse em Teresópolis 5% do que ele investe em Valença, Teresópolis estava surfando. Marcelo Queiroz, deputado federal, tem casa lá na Gamboa. Todo mundo fez ações aí, né, pelo canil lá do Guilherme. E o Marcelo Queiroz foi eleito pela causa animal, Michel. Sabe o que ele fez pelo abrigo do Guilherme? Nada. Não faz ainda, né? Não pela faz questão ainda, animal. Né? É só política. O Júlio pode até ficar chateado comigo, mas está em tempo de corrigir. Ele colocou agora 45 milhões em Guapimirim. Quantos milhões ele vai colocar agora em Teresópolis? É que a gente poderia falar de vários outros deputados. Você vê, o Rodrigo Bacelar, com residência lá em Quebra-Frasco, agora ele está com as pernas quebradas, ou melhor, está lá, né, no resort. Então, então, o deputado eleito da cidade tem como a gente cobrar, pô. Eu queria dizer sobre isso 20 segundos para terminar o programa. Primeiro, estimular as pessoas que estão vindo do Rio para Teresópolis, que muitas vezes vêm do Rio para Teresópolis e não trazem um título. Ora, você está vindo para a cidade, por exemplo, porque tem segurança aqui. Se nós não cuidarmos da nossa segurança, ter a gente da cidade com força política para dizer para o governador, segurança é importante. Nós, como eu sempre fiz, nós temos que levar para Teresópolis o policial militar, o policial civil que é da cidade, que vive aqui, que tem a família aqui, porque isso tudo soma para a gente defender a nossa cidade. Então, enfim, a decisão está aí, é democrático, mas Michel, ano que vem tem eleição, hein? Ano que vem tem eleição. Deputado, deixa sua mensagem aí, 10 segundos, olhando aí para o tio Walter, 10 segundos, a mensagem de 2026. Minha gratidão por estar aqui, né? E meu sempre compromisso com a nossa cidade, Teresópolis. Aqui vivo, aqui me sinto tão feliz e quero colocar a minha experiência, né, a minha cabeça hoje mais madura a serviço da gente melhorar a qualidade de vida, né, com mandato ou sem mandato, mas estando aqui servindo. Os olhos do deputado chegou a brilhar. Michel, gratidão por ter me convidado em participar do Conversa que Conecta, temporada 25. Que 26 você consiga ter muito mais sucesso, garoto. Teremos. Encerra aí o programa de hoje, o último da temporada. Bom, gostaria de desejar a todos um feliz ano novo,
muita saúde, muita paz, prosperidade e que ano que vem a gente saiba escolher mais os nossos candidatos para que a nossa cidade possa prosperar mais. Um grande abraço a todos. Um abraço.